O que se percebe é que a maioria das pessoas não faz ideia do que elas acham que sabe sobre política. E por isso, às vezes, não, numa opinião, acabam passando vergonha. Foi questionado aqui quem fez o SUS, né? E foi respondido que foi o Sarney. Eu mesmo não sabia disso. E o Sarney é o primeiro presidente, parece, depois da ditadura, é o Sarney. O problema é o seguinte, criar algo nem sempre significa que aquela pessoa é responsável por tudo, né? Por exemplo, FIES não foi criado no governo Lula, mas teve uma amplitude muito maior, né? Ou seja, foi criado ali o ProUni, que é uma forma de isentar 50% ali da questão do FIES para quem tiram boas notas, e ali acaba sendo o financiamento da universidade, ao invés de ser 100%, fica em 50%, pago em 13 ou 14 anos. Então você tem ali uma coisa que ampliou um projeto que começa em outro governo. A própria transposição do Rio São Francisco, se você entender a história, né, uma obra lá desde Dom Pedro II, acho que queria idealizar essa situação, mas não tinha recursos na época, deixou alguns valores empregados para essa obra, porque lá no passado viu uma grande seca lá, viu o sofrimento daquele povo, e o Fernando Henrique teve todas as condições de fazer essa obra. O Fernando Henrique ele teve um papel importante de desburocratizar boa parte daquelas documentações, mas não teve a coragem de fazer. É porque às vezes são obras que vão beneficiar a população pobre, da onde o voto já é garantido, da onde a política não precisa fazer muita coisa para ganhar os votos daquelas pessoas. E manter a mão de obra barata do nordestino, né? É uma coisa que a gente vê nas falas até do próprio Bolsonaro. Não querem trabalhar, né? E quando você vai ali para a Zona Sul, Zona Oeste, ali, Barra da Tijuca, você vê que muitas daquelas patroas, elas gostam ainda dessa regime meio escravagista, de trazer uma pessoa do Nordeste. Eu já vi conversas nesse sentido. Elas são pobrezinhas, você pode pagar qualquer coisa. Elas conversam, o clube da Luluzinha das ricas é assim. Quanto é que eu pago por uma empregada? Cara, praticamente quase igual à escravidão, onde se vendiam os indultos, né, os filhos dos escravos, onde escravos eram vendidos no jornal, isso há pouco tempo, né? Não tem muito tempo de independência, de final da escravidão, né? Então, há pouco tempo, há poucas décadas atrás, você tinha no jornal venda de escravo. E ali você tem o Clube da Luluzinha de hoje, que não é escravidão, mas é um regime de escravidão. Você traz uma empregada do Nordeste, ela mora na tua casa, ela não tem uma vida própria. Dar a moradia não significa que você está fazendo algo de bom, tá? Parece que a pessoa está fazendo um favor. Faria um favor se a pessoa estivesse te dando um salário digno, estivesse te dando condições habitacionais legais, entendeu? Te desse liberdade aos finais de semana para você sair, curtir sua vida. Porque ao mesmo tempo que uma pessoa vem no Nordeste para trabalhar na sua casa, ela não tem liberdade. Ou seja, chega uma visita tarde da noite para almoçar na sua casa, que isso é comum, para jantar na sua casa, perdão. E quem é que lava a louça? Quem é que vai dormir tarde? Quem é que tem que esperar todo mundo ir embora para limpar a casa? Então essas horas de trabalho são remuneradas? Ou você acha que só o fato da pessoa morar lá naquele lugar onde você guarda os seus cacarecos, as suas bugigangas, o quartinho da empregada, você acha que é fazer demais? Né? Então, tipo assim, morar na casa de uma pessoa tem seus prós e contras. Agora, tem patrões e patrões. Tem patrões que levam a pessoa para os Estados Unidos, chega lá, você vai receber o salário de um empregado dos Estados Unidos. Tem patrões justos, né? Porque a empregada ela acaba perdendo um pouco da sua vida. Às vezes não pode casar, estabelecer família, porque tem que cuidar daquela família. Então a pessoa se abstém de certas coisas porque ela precisa daquele emprego, e se ela tiver outra condição de vida, de estar grávida e tal, ela não tem como continuar com aquela família. É uma das exigências da família. Então ela acaba perdendo algumas coisas nessa caminhada. Então você tem ali, o Fernando Henrique não quis fazer, o Lula foi, empregou 93% dessa obra, tá? Entregou. Ele, além de, mesmo que ele não fosse o cara que entregasse, ele é o idealizador, ele tirou isso. O Ciro Gomes era ministro de integração de posse, tira isso do papel com a sua inteligência, né? A sua
perspicácia, a sua eloquência, a sua habilidade de desburocratizar, ministro de integração de posse, ele vai lá e faz toda essa desburocratização, quase que não sai, para um cara chegar no dia de hoje e falar assim, não, foi o Lula desligou a água, foi o Bolsonaro que ligou, como se tratasse de uma torneira, sabe? Então você percebe que as asneiras que essas pessoas falam, e quando essas pessoas são confrontadas, elas não fazem a mínima ideia do que estão falando. Tá? Eu procuro me abster, eu não sei muita coisa de política, eu procuro me abster quando eu não sei o assunto. E quando eu me interesso, eu vou em busca de informações precisas. Não importa, eu não posso ficar vivendo de informações imprecisas. E o que acontece? Aí o cara chega lá e fala, o SUS foi criado no governo de esquerda. Aí o outro vai e rebate, porque se você for ver a história lá, tá lá. Por exemplo, o 192 que você liga hoje no SAMU, quem criou esse 192? Ele veio de um outro país, parece que da França, mas quem idealizou no Brasil foi o Lula, tá? Então você liga no 192, o SAMU vem na sua casa graças ao Lula, porque o Lula realmente é o responsável por essa questão, tá? Uma coisa que me irrita muito é quando o cara fala assim, cara, vocês queriam que a economia parasse, a economia a gente vê depois, fecha tudo. Esse discurso é o discurso mais ridículo, porque quando você vê a história, as filmagens, enquanto os enfermeiros morriam nos hospitais e os que não morriam ficavam afastados de seus entes queridos, os bolsonaristas se aglomeravam nos bares, desacatando a vigilância sanitária, que estavam lá para fechar os bares, e muitos foram multados na época. O cara alegava que queria trabalhar, mas a gente estava vivendo uma pandemia e o povo sem noção, sem respeito às vítimas, né, estavam ali simplesmente contaminando uns aos outros, negando a vacina, né, e não existia ainda ali nenhuma forma de cura, né? Naquela época se pensava até na cloroquina, mas a ciência já dizia que não dava certo. Teve um médico que fez nebulização de cloroquina no paciente e matou o paciente com autorização da família. Entende? Então a coisa estava desandando. A gente viu a fragilidade e o desrespeito à ciência em todo momento. Então a economia tinha que parar não porque a gente queria, mas porque não havia mais leitos nos hospitais. Quem não sofreu as consequências da pandemia, quem não perdeu um ente querido, ficou aí vibrante, né? Mas os que sofreram sabem muito bem as consequências do que passaram, por conta também da ignorância de muitos que se recusavam de usar máscara, né? Houve uma bagunça tremenda. Eu mesmo no meu trabalho passei muito problema, porque as pessoas não queriam usar máscara, eu não podia deixar a pessoa entrar no centro comercial, e eu tinha que bater de frente, né, que eu sou bombeiro civil, então eu tinha que argumentar e eu tinha que mostrar a lei ali que era a lei, que tinha que ser cumprida, e o próprio presidente da República fazendo um papelão, desrespeitando as leis de um país, tá? Ele não está acima da lei, ele não está acima da vigilância sanitária, ele também está sujeito à lei. Então eu passei muita dificuldade por conta desse tipo de situação, do mau exemplo do Bolsonaro. Então, aí você vai debater. Hoje a gente está tendo uma conversa melhor, porque as pessoas estão sendo confrontadas nas suas ideias ridículas e as opiniões erradas estão caindo, tá? Não importa se você é direita ou esquerda, traga informações precisas e verdadeiras, que você vai estar contribuindo para o desenvolvimento. Nós estamos na era da informação e as pessoas estão desinformadas. O que mais me noja é isso, porque se eu falar uma besteira, eu quero ser confrontado, porque eu fico feliz por aprender. E essas pessoas não, elas ficam levantando bandeiras mentirosas, né? E as fake news tinham que ser criminalizadas, porque muita gente usa essa notícia ruim para beneficiar alguém e trazer malefícios para as pessoas. Então, como as pessoas não tinham que falar da transposição do Rio São Francisco, por exemplo, elas inventavam uma calúnia, né? Só que na votação lá, o Nordeste foi em peso, votou no Lula. Por quê? Porque até hoje as pessoas sabem reconhecer o que foi feito. Agora, você imagina, o Dória queria levar ração para o Nordeste, fazer uma ração com restos de alimentos de restaurante, porque a irmã dele tinha um projeto, já trabalha com isso, né? Ele queria trazer dinheiro, recursos para a irmã dele, né? Abençoar a família dele, e eu nunca vou esquecer isso. Ele queria fazer um biscroque, né? Uma ração dura, e ainda queria colocar uma imagem de uma santinha para poder tocar o coração do povo nordestino como se fosse uma bênção, aquela desgraça,
Porque aquilo é uma desgraça. Você pegar resto de alimento que é pro lixo, que foi o que aconteceu na época da pandemia, os mercados vendendo pelanca a preço caro, vendendo osso. Hoje em dia estão vendendo pelanca e osso? Não, eles estão jogando no lixo. Não, eu nem digo que não poderiam vender aquilo que as pessoas estavam passando fome, mas vendendo o preço que estavam vendendo, cara. Você entende? O mercado, ao invés de colaborar com as pessoas que estavam passando necessidade, não. Eles se aproveitaram dessa situação para ganhar dinheiro. Olha a questão do álcool gel, olha o valor do álcool gel, como subiu no momento em que mais se precisava. Até hoje o álcool gel é caro, uma coisa que ninguém ligava para essa porcaria, ninguém queria, né? E o bom é que o álcool em gel é álcool 70, né? Porque o nosso álcool era 92 graus, hoje em dia no álcool você não acende churrasqueira mais com álcool, porque ele tem 50% de água. Eles enfraqueceram, alegando que muita gente usava aquilo de má fé, né? Para fazer maldade aí, o que pode ser feito com gasolina também, mas que não dá para acender mais a churrasqueira e também não causa mais risco às pessoas. Beleza, show de bola. Mas o preço continuou o mesmo. Eles diminuíram a quantidade de álcool e não diminuíram o preço. Se você diminui 50%, os 50% do preço tem que cair, porque você usa menos matéria-prima. Não, mantiveram o valor. Com a pandemia o valor se estendeu, né? As firmas de cloroquina e insumos em relação à cloroquina subiram. Os remédios nesse sentido, que era o kit Covid, subiram. Então quem ganhou com isso? As empresas que fazem esse tipo de material. Eles ganharam com essa narrativa de Bolsonaro. Bolsonaro usou a pandemia para poder enriquecer laboratórios, entende? E aquilo tinha uma motivação não de salvar vidas, era uma motivação financeira. E com certeza deve ter dinheiro dessas empresas tudo no bolso dele hoje em dia. Essa é a verdade.